Eu recebi esta semana um poema do nosso irmão poeta José Marcos Trade, que é trabalhador aqui do Centro Espírita Ildefonso Correia, aqui de Curitiba. Um poeta maravilhoso. E ele fez um poema homenageando o nosso Divaldo Franco, chamado Semeador das Estrelas. Eu digo, ai, você vai me autorizar a apresentar no Pinga Fogo. Porque a gente observa que é um soneto que foi escrito com o coração. Vamos conhecê-lo. Olho as noites e vejo cintilar nos céus a nova estrela peregrina, que regressou à pátria estelar de alma livre fulgindo cristalina. Recebido nos palcos siderais, sob cânticos e doce sinfonia, abraçou a mãezinha um tanto mais, e os amigos saudou com alegria. O apóstolo do amor que regressara às hostes de Jesus iluminara seus dias com a luz da caridade. E trazia no espírito imortal, como marcas de fé viva e jovial, coroando uma vida de humildade. Em nome dele, muito obrigada. Muito bem, Sâmia. Você quer falar? O que a gente pode falar do poema? Parece que vai ser Olha, redundante, mas... o que eu senti nesse poema é que ele não se preocupou em elogiar o nosso Divaldo, né? Porque fez isso, fez aquilo. Ele se preocupou em como é que ele deve estar entrando no mundo espiritual. Então ele fala como todos nós pensamos, né? Entrou com a sua alma iluminada, a sua alma brilhando e tendo os reencontros que todos nós teremos um dia com os parentes, no caso a mãezinha, com os amigos, com certeza, e levando paz no coração, né? Com certeza, com a sensação muito forte do dever cumprido. E eu incluiria mais uma coisa: quando ele chegou lá, tinha uma fila para agradecer. E você, Jorge, é verdade. Nesses momentos em que a gente observa a partida de um companheiro espírita, é muito comum as pessoas se voltarem para lembrar do que ele fez. E aí realmente tem uma singularidade no texto que o Trade traz para a gente, porque ele está olhando para o que ele recebe lá, e não ficar olhando porque ele fez isso, fez aquilo. E isso é muito importante, até para tirar de nós uma certa tendência que as pessoas têm, mesmo espíritas, de achar que haverá muito sofrimento no mundo espiritual, que a gente vai passar por uma dor muito grande. Nós temos que ressignificar o mundo espiritual na leitura que o próprio Espiritismo nos oferece, que ele não é um local de tanto sofrimento assim, que a gente tem, sim, pessoas que vão para locais de sofrimento, é verdade, mas essas circunstâncias, elas estão reservadas para determinadas condições espirituais. O esperado é que a condição típica do planeta encontre uma condição não de sofrimento, mas também não há felicidade, mas uma condição mediana, muito mais terra-terra da condição que a gente vai apresentar. Ou seja, aqueles que têm uma vida típica desencarnarão de forma típica. E aqueles que possuem uma vida de dedicação, de altruísmo, os chamados abnegados, conforme Dona Ivone do Amaral Pereira, esses desencarnarão melhor do que o homem típico, porque terá a seu favor um conjunto de serviços prestados. E aqui no caso de Divaldo, o foco é exatamente esse: apresentar no mundo espiritual a chegada de alguém que se dedicou, retirando essa visão assim tão gemente que o movimento espírita tem de como será o desencarne de cada um de nós, uma vez que a gente não encontra isso na própria história do movimento espírita, não é? Companheiros espíritas que vêm relatar que se encontrem em condições de sofrimento.